Deixa eu te contar uma história real da minha vida, que talvez faça muito sentido na sua vida, na sua história. E a gente está começando aqui uma longa caminhada, onde durante 10 noites nós vamos conhecer histórias de vidas reais que foram transformadas quando as pessoas encontraram respostas ao que estava gerando esse padrão, seja uma doença física ou psicológica, ou muitas vezes um padrão de comportamento, relacionamento, um padrão de como você na sua família consegue prosperar em relação à profissão e ao dinheiro, porque tudo isso está conectado. Nós temos um padrão emocional, um programa emocional que define a vida que você tem. E essa programação basilar, ela diz respeito a como você enxerga e sente o mundo. E através das nossas emoções é que nós vamos ter uma descarga hormonal, né? E nós vamos ter assim, o cérebro como uma verdadeira fábrica que produz o químico que é em ênfase os seus sentimentos, as suas emoções. Então, vamos aqui recuperar um pouquinho. Quando algo acontece no mundo externo, você faz uma leitura disso. Não quer dizer que é a realidade, é uma leitura. Da onde vem essa leitura? Essa leitura vem através do padrão emocional que você tem. E aonde que você aprendeu esse padrão? Na sua infância, com seu papai, com sua mamãe, com os amiguinhos, com a vovó, com o vovô, no ambiente que você vivia. Por isso que para nós brasileiros algumas coisas são corretas e outras são nojentas, e para uma outra cultura elas podem ser absolutamente corretas. Por exemplo, você aqui no Brasil ou no Uruguai dificilmente comeria uma barata, mas em alguns países é um prato não apenas rico em nutrientes, mas algo até sofisticado. Então percebe que nós somos permeados dessa cultura e passamos a ver o mundo e senti-lo a partir dessa cultura. Você pode olhar para uma barata e ter nojo, e uma outra pessoa de uma outra cultura pode olhar para aquilo como um petisco, como um aperitivo. Veja que louco que é a nossa mente. Então, aquilo que a nossa mente acredita ser realidade, nós passamos a sentir. Como esse processo se dá dentro do teu corpo? Através dos químicos que a tua mente fabrica e despeja na corrente sanguínea, o teu corpo, os teus órgãos, os teus tecidos vai reagir a isso. E aí nós vamos interpretar essa reação, e aí nós vamos ter agora a diferença entre emoção, que foi aquela liberação química na corrente sanguínea, que é algo mais primitivo, do cérebro mais primitivo, e vamos ter a diferença para sentimentos. Aliás, eu sempre tenho uma curiosidade, eu gosto de fazer uma pergunta. Você já se deparou com a semelhança da palavra sentimentos e mentir? Você já parou para pensar sentimentos? Por que será essa palavra é assim? Talvez porque a informação que você está recebendo não é exatamente o que está acontecendo, mas a sua interpretação do que está acontecendo. Então, nós aqui temos um primeiro momento de aprendizado para a noite de hoje. É preciso que você aprenda a diferenciar sentimentos de emoções. Porque são as nossas emoções que definem o nosso mundo. Os sentimentos estão mais conectados à história que a nossa mente maluca, viajona, fica inventando para a gente aceitar e se acomodar na vida que tem. Se você entendeu isso, se você pegou a diferença entre sentimento e emoção, eu gostaria que você escrevesse nos comentários agora #saquei. Porque toda vez que você pegar um ensino, toda vez que você entendi isso, opa, aqui tem algo que eu não sabia. Nossa, ele falou algo que vai me ajudar a ter uma vida melhor. Eu gostaria que você fizesse essa devolutiva, né? Esse gesto de eu estou junto com você. Como é que você faz isso? Vai nos comentários e põe #saquei e eu vou olhar aqui, aqui na minha frente no celular, eu vou ver você respondendo para mim e vai ser muito legal, porque eu vou poder perceber que você está comigo, você está me acompanhando, tá? Então, por favor, toda vez que um insight sair, #saquei, ok? Olha aqui o pessoal respondendo, a Irene falou em diabetes, eu vou contar uma história interessante sobre diabetes já, né? A Gorete falando, olha aqui, quem mais? Ana Paula. Paulo, cirurgias de coluna e útero e ovários. Entre os dois, tenho 11 cirurgias ao todo.
Jesus! Quem mais aí tem uma coletânea? Isso aqui não é uma sequência, isso aqui é uma coletânea de cirurgias. Tem mais alguém aí que já passou assim, ó? Cara, los laboratórios são la máfia mais grande del mundo. É catastrófico, diz a Lourdes Soares Alves. Do Uruguai, Lourdes, da onde hablas? Depressão, câncer, incontinência urinária, reumatismo. A Elizabeth falando conosco. Oi, Evânia, seja bem-vinda. Lili Magalhães, obrigada. Caroline, que está aqui com a gente. Fortes dores da coluna do lado direito, faz 4 meses. Opa! Querida, você já foi ao médico? A primeira pergunta para qualquer uma dessas considerações que vocês trazem nos comentários é: você já foi ao médico? Então entenda que aqui ninguém está tentando substituir ou contrapor a medicina tradicional, não se trata disso. Nós precisamos da medicina tradicional. O que estamos fazendo aqui é abrir um pouco mais a visão, abrir um pouco mais o foco. O médico, ele tem aquele serviço de te socorrer quando você mais precisa, quando você não aguenta de dor. Mas quantas vezes um médico, um psicólogo diz para você assim: olha, é emocional, olha, você precisa buscar ajuda. E muitas vezes a gente fica na teimosia, não busca um psicólogo, não busca um terapeuta, não busca uma terapia. A gente quer se fazer de forte, dizendo: vou aguentar essa dor na coluna, vou tocar para frente. E aí a pessoa toca realmente 5, 10, 15, 20 anos, até que um dia a coluna dela não consegue levantar mais. E aí sim, aí nós temos grandes problemas, porque é quando você começa a deixar de viver. Muitas das pessoas que estão me assistindo aqui são pessoas que já passaram por terapia comigo, pessoas que já chegaram para uma avaliação sem conseguir levantar da cama. Perdeu a data e o horário da avaliação porque sua depressão era tamanha que não conseguia dormir de noite e quando chegava de dia apagava. Que tomava um remédio para dormir, outro para acordar, mas isso não era uma confusão. Você sabe que eu não estou falando para as pessoas acreditarem em mim. Você sabe que eu estou falando que você precisa primeiro acreditar em si mesmo. E você que já passou por uma terapia sabe o que é você estar em casa, o que é você estar no teu trabalho sem força, com dores insuportáveis e você acreditar que a vida é isso mesmo, que não tem jeito. Essa é a pior situação que nós, como seres humanos, experimentamos, porque não fomos criados para isso. O que, na tua opinião, são as doenças? É um castigo? As doenças são o que no teu entendimento? Por que uma pessoa precisa passar anos após anos sofrendo de dores? E nós temos tantos casos de pessoas que numa conversa, às vezes numa live, olharam, entenderam o que estava acontecendo e nunca mais tiveram dores. Você que me acompanha há 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá quanto tempo de lives, quantas de vocês já viram isso acontecer ao vivo? Então imagina que a gente tem um incêndio e está todo mundo na tua casa, teu esposo, teu pai, tua mãe, teus filhos, querendo ajudar você a sair dessa dor, desse sofrimento, desse caos que a tua vida está. E aí cada um deles tenta apagar um foco de incêndio num cantinho. Só que a única pessoa que sabe onde realmente o incêndio começa é você. Talvez não no consciente, porque o nosso consciente é apenas 5% da mente, mas a nível subconsciente, você sabe o que te adoece e sabe qual é o caminho para se libertar disso. Talvez o que você ainda não tem são ferramentas, são alguém que te ajude a fazer essa caminhada de compreender o que está acontecendo na tua vida. E nessas lives que vamos realizar a partir da noite de hoje, nós temos esse objetivo, de levar um pouquinho de luz para a tua vida. Levar a luz do entendimento, a luz do conhecimento, que você descubra como o teu subconsciente funciona, que você conheça histórias reais de pessoas reais que estão hoje vivendo uma vida por inteiro cheia de felicidade, alegria, com filhos, maridos, mas pessoas que há pouco tempo atrás talvez estavam numa mesma posição aonde você está agora. Que posição é essa, Barbosa? É a posição do descrédito, da desesperança. Eu não vou dizer que você está sem fé, porque a fé é algo que se a gente perde, a gente deixa de viver. Então eu acho que fé no fundo você tem ainda, mas talvez você esteja completamente desesperançado de tanto bater na porta
e parece que ninguém abre. Porque parece que as respostas que as pessoas te dão não fazem sentido para você. Parece que a melhora ela é temporária e logo ali volta tudo. E isso é muito triste. E se eu, de alguma forma, der uma pequena faísca, uma pequena luz, para que você descubra como é que você pode sair disso e vir recuperar a sua vida por inteiro, então a gente quer ser essa luz na sua vida. Você aceita receber um pouco de luz na sua vida? Porque se você aceita, você tem que fazer agora um compromisso comigo. Você que está determinado a ter uma vida por inteiro, uma vida realmente incrível, uma vida que amanhã pode ser a luz que vai iluminar outras pessoas. Eu quero que você vá nos comentários e diga agora, eu me comprometo. Porque quando você escrever lá, não é para mim que você está falando, mas é para você. Então eu quero ver você escrever nos comentários, eu me comprometo. Porque é para você, e talvez você deva dizer assim, ó, eu me comprometo e coloca seu nome. Sabe? Se eu fosse lá, eu diria assim, Paulo, eu me comprometo com você, Paulo. Eu vou fazer algo para mudar essa nossa vida. Eu vou tornar essa nossa vida incrível. Sabe? Eu me comprometo mesmo. Fátima Martins Moreno. Tenho depressão desde criança. O que você quer dizer com desde criança? Qual é a idade? Eu te convido a você perceber na live de hoje que essa depressão não nasceu com você. Você já parou para pensar que você já viu um bebê nascer depressivo? Por exemplo, vamos para a natureza. Na natureza, um cachorro é depressivo? Você já viu um pé de laranjeira depressivo? Uma flor? Você já viu algo na natureza nascer depressivo? Você já viu algum bebê ser diagnosticado com depressão? Então, eu te pergunto assim, quando você diz, eu tenho depressão desde criança, em que momento da sua infância essa depressão passa a existir? É esse o convite, é esse o desafio que eu faço a vocês, para que vocês busquem descobrir se o problema, a dor, a doença física ou psicológica que vocês estão enfrentando, se ela tem uma origem emocional. Que vocês possam descobrir isso, porque isso muda o jogo completamente de vocês. Logo eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver que tem coisas que realmente eu como terapeuta não posso te ajudar. Se a causa disso foi física, não tem o que eu fazer. Você tem que procurar um médico, você tem que procurar a medicina tradicional, certo? Agora, se for emocional, tem jeito. E eu vou mostrar para você nas lives dessa semana como você pode fazer. Evandro, acreditem pessoal. Já passei com o Paulo, ele está querendo dizer que já fez terapia comigo. Estou fora de uma cama e trabalho há 2 anos. Gente, não sou eu que estou dizendo, é uma pessoa que há 2 anos atrás, me conheceu. E assim, o Evandro eu posso falar porque tem depoimento dele no meu YouTube, nas redes sociais. O Evandro não conseguiu vir para a avaliação. Sabe, ele me deixou esperando 1 hora, eu liguei para ele, cara, como assim você marca e não aparece? E ele estava num estado depressivo que ele simplesmente nem sabia mais o que estava acontecendo na vida dele. Então vamos embora. Agora eu vou contar para você uma história muito interessante que começa em 2001. Eu quero que você olhe para cá. Você está me vendo e me ouvindo bem aí? Dá para ver legal? Então em 2001, era cerca de 16, 17 horas da tarde e eu era um garotão. E trabalhava com publicidade, propaganda, eu tinha agência naquela época. E a gente foi para fazer uma sessão de fotos de um cliente e o que aconteceu foi que o cliente pediu para a gente dar um tempinho, que ia demorar, e aguardar meia horinha. O que a gente fez? Olha só, a gente foi em uma sorveteria e comprou o que se chama no Rio Grande do Sul de balalaica, que é refrigerante com sorvete. Mas eu tomei tanta balalaica, gente, mas tanta da balalaica. Nossa, eu parecia criança, né? Feliz. E o que aconteceu depois na sessão de fotos? O que aconteceu na sessão de fotos foi que eu desmaiei, tá? E quando eu desmaiei, eu simplesmente não vi mais nada, ok? E fui acordar. Das 17 horas, eu fui acordar às 21 horas dentro de um hospital completamente fora de mim, sem saber o que estava acontecendo, quem eu era, por que eu estava ali, eu não tinha a menor noção. E aí você está se perguntando assim, Paulo, como foi que isso se deu? O que aconteceu no teu organismo que você teve um apagão desses? Eu vou contar para vocês.
naquele dia eu mudei a minha vida e não foi uma mudança legal. O que aconteceu comigo naquele dia foi que eu me tornei insulino dependente. Sabe o que é um insulino dependente? É um cara que precisa aplicar uma injeção no próprio corpo 5 vezes ao dia, no meu caso. Todos os dias eu acordo, então ao acordar, tá, eu vou e aplico uma insulina. Eu vou comer algo, eu preciso aplicar uma insulina. Eu vou monitorar a minha glicose durante todo o dia. Eu tenho um sensor na minha pele, embaixo do meu braço, que no meu celular fica apontando o tempo inteiro enquanto está a minha glicose. Talvez você nem sabe o que é isso. Por quê? Porque o seu corpo, ele é tão inteligente, o nosso corpo, gente. Fala sério. Você já parou para pensar quanto o seu corpo é inteligente, incrível? O seu corpo, ele faz esse processo sozinho. E você não precisa se preocupar com isso. Mas o meu corpo, por algum motivo, parou de produzir insulina. Para você que não sabe, a insulina é o hormônio que é responsável por atuar no nosso sangue e capturar toda a glicose, o açúcar, a energia. Então, quando você come um pratão de massa, o que na verdade você está fazendo? Você está colocando energia para dentro do corpo. E essa energia, depois de passar para o seu estômago, ela é quebrada, essas moléculas, e ela entra na corrente sanguínea como glicose. E a insulina vai lá como se fosse um caminhãozinho e carrega essa glicose e traz ela para dentro da sua célula. Quando entra na sua célula, isso se transforma na energia que você tem para falar, para despertar, para estar vivo. Essa energia vem da glicose. O meu corpo foi como se esse caminhãozinho aqui quebrasse a roda. Ele não conseguiu mais fazer esse movimento de tirar o açúcar, a glicose do sangue e trazer para a energia do meu corpo. Por quê? Porque tem um órgão no nosso corpo chamado pâncreas que resolveu pedir férias. Nesse momento aqui da minha vida, eu fui atendido por uma equipe médica maravilhosa e essa equipe médica me disse que dali em diante, tudo o que eu poderia fazer era aplicar insulina, não comer, não ingerir mais nada de açúcar, levar uma alimentação completamente controlada. Então, tinha uma boa qualidade de vida. Mais do que isso, eu era um rapazola de 20 anos. Cara, eu estava no auge da minha vida e por algum motivo muito maluco, esse órgão aqui, que é o meu pâncreas, tá? Vou fazer um desenho aqui rapidão do pâncreas. Não liga que eu não sou desenhista, tá? Mas é só para você entender que esse aqui é o pâncreas, tá? Por algum motivo, o meu pâncreas resolveu que não ia trabalhar mais. E quando o pâncreas parou e eu chego no hospital, qual é o recurso que a medicina tradicional tem para mim? Eles dizem assim: bom, Paulo, se o seu organismo não produz mais a insulina que você precisa, agora você precisa fazer essa aplicação de uma forma mecânica. Você precisa se espetar, você precisa pegar uma agulha e injetar em você todos os dias, a todo momento. E aquilo desorganizou minha vida. Porque eu confesso uma coisa para vocês, eu tinha verdadeira aversão a medicamentos. Durante minha vida toda. E eu vou confessar uma coisa nessa live que eu nunca falei em público. Vou falar pela primeira vez. A grande verdade, eu tenho que reconhecer, é que a vida inteira eu olhava para os meus avós tomando medicação toda hora e eu dizia assim: eu prefiro morrer a ter que tomar um medicamento todos os dias. A ter que depender de um remédio para viver. E como mudar isso? Porque não adiantava eu não querer, eu não aceitar. E aí os médicos chegam para mim e dizem o seguinte: possivelmente a tua diabetes é emocional. Como assim emocional? É porque quando tu fica nervoso, quando tu entra em resistência, quando tu trabalha demais, a tua glicose explode. Tá? Então, vocês estão muito quietos aqui nos comentários. Vamos lá, alguém de vocês já passou por uma situação dessa? De você falar uma bobagem e o teu corpo ter que pagar o preço? E você simplesmente não ter nenhum mecanismo para contrapor isso. Você ter que mudar a sua vida e se adequar a essa nova realidade. Quem de vocês aí já experimentou um momento desses? Porque ele é um momento terrível. É um momento onde tudo o que você quer é entender, por
quê? E mais, você quer saber por que com você. E aí a resposta que esses profissionais tinham para me dar foi a seguinte. Eles chegaram para mim e disseram assim: bom, Paulo, alguém na sua família aí, alguém aí na tua família tem diabetes, tem histórico? E aí eu fui ver, e olha que legal aqui, ó. Coitada da minha avó. A minha avó, vou fazer aqui um desenho da avó. Olha aí, a avó gordinha, peitão, barrigão, tá? O bracinho aqui. Olha aqui, ó, minha avó, tá? E uns cabelos meio arrepiados, que ela tinha uns cabelos crespos meio aqui. Minha avó. A minha avó tinha diabetes. E aí o que eu pensei? Não acredito! A minha avó me passou essa... Opa, não vou falar palavrão hoje. Gente, que coisa! E aí eles diziam para mim, pois é, você tem esse... Aqui, ó, o seu DNA, a sua genética, ela está trazendo essa informação. É um DNA ruim. Nossa, que peso! Olha só, o que vem da minha família é tão ruim que agora eu vou ter que padecer e pagar para o resto da vida. Né? E quem era a pessoa mais próxima de mim aqui? A vovó diabética. E aí eu fui saber que o papai da vovó, que era um senhorzinho que eu conheci quando eu era pequeno, esse senhor aqui também, ele também tinha diabetes. E aí eu fiquei muito indignado que eu peguei toda essa porcaria da família da minha avó. Muito chateado. Com 20 anos, aonde tudo que você tem na cabeça é revolta, eu fiquei muito pé da vida, porque esse negócio aqui, a minha informação genética, que estava aqui, ó, era responsável pela minha doença. E segundo esses profissionais que me atenderam, não havia nada, absolutamente nada que eu pudesse fazer para mudar isso. Segundo eles, tudo que eu tinha que fazer era aceitar e viver com isso, aplicando insulina. Como é que se vive com essa bomba, né? Como é que você olha para a sua família, para a família da sua mãe e aceita isso depois? Como é que você toma força na sua família quando você olha para a família e tem esse peso de, meu Deus, olha só como eles são maus, eles me passaram essa doença, eles me passaram algo tão ruim. E assim nós vamos aprendendo a perder força na vida, a desconectar da própria família. O que eles não me contaram aqui e que mudou a minha vida é o motivo da live de hoje. É porque eu estou aqui. Porque se eles tivessem me dado uma única informação, porque isso aqui, em partes é verdade? Em partes é verdade. Meu pâncreas parou de funcionar, mas o meu pâncreas naquele momento não era uma parada definitiva. Ninguém me contou isso. Entendeu? Ninguém me disse assim, não, olha, teu pâncreas está falhando, porque tem um problema, tem algo aqui que ele não está dando conta. Então você tem que mudar alguma coisa para ele voltar a funcionar. Não, chegaram e me disseram assim, cara, você está ferrado, você vai aplicar injeção de insulina todos os dias, a sua vida agora é uma merda, e papapá, e papá. E mais, vou dizer para vocês que eles me diziam que com 40 anos, que eu estou em 41 hoje, provavelmente eu teria um braço, uma perna, um pé amputado, que eu ia ter sequelas terríveis, que eu ia talvez ter que fazer, como é que chama? Me ajuda aí o pessoal dos comentários, quando o rim não funciona, né? Para retirar a urina, talvez eu fosse perder um rim. Enfim, eles me pintaram um quadro que era o pior filme de terror inimaginável para um rapaz de 20 anos. Porque na mente dessas pessoas, desses profissionais, eles precisavam me apavorar com o pior cenário possível para que eu tentasse levar uma qualidade de vida mais ou menos. Gente, isso funciona com alguém? Isso funciona com as crianças na sua casa, com seu filho? Porque eu não sei você, mas a minha filha, eu tenho uma história da minha filha interessante. A vozinha dela, que é uma senhora assim, uma alma, meu Deus, ela já faleceu, mas a melhor alma do mundo. Mas ela aprendeu lá, quando era lá no interior, lá no início da família dela, que se falava em Papai Noel falando do velho do saco.
E aí, qualquer coisa que minha filha fazia errado, a vovó dizia assim, o velho do saco vai vir te pegar. E o que acontecia? Todo Natal, quando alguém se vestia de Papai Noel e se aproximava da casa, a minha filha entrava em pânico. A minha filha entrava em choque, ela começava a chorar desesperadamente. Ela queria entrar dentro de uma parede de medo. E aí aquele momento que era para ser o Natal, o momento de felicidade, alegria, de presente, de convívio familiar, a minha filha parecia uma louca, querendo entrar numa parede, chorando, desesperada, soqueando de medo. Por quê? Porque para ela, aquele Papai Noel era o velho do saco. Então, será que o terrorismo, será que criar esses mitos, né, agir pelo medo, será que funciona? Eu convido você a realmente escrever nos comentários o que você acha disso. Porque para mim não funcionou. Eles ocultaram de mim, eles tiraram de mim a única possibilidade de eu realmente fazer algo que poderia mudar a minha vida. E é por isso que eu estou nessa live na noite de hoje. É por isso que ainda é tempo de você convidar, marcar alguém nos comentários, uma pessoa que você sabe que está exatamente nesse momento aqui da vida. Sabe por quê? Porque quando 21 anos se passaram, o que nós temos agora não é nada mais, nada menos do que uma situação onde o último exame que eu fiz para consultar meu pâncreas foi em dezembro. Foi em dezembro. O resultado para o meu pâncreas foi esse aqui, 0,04. Isso aqui é quanto o meu pâncreas funciona hoje. 0,04 eu tenho isso em exame laboratorial com acompanhamento médico. Aí eu pergunto, a teoria do medo funciona? Ela deu resultado? Ah, mas você não está com nenhuma mão amputada. O teu piu-piu ainda funciona. Né? Você não perdeu a visão. Quando eu vou no oculista, o oculista diz assim, nossa, você nem parece diabético. Tá super bem. Será? Será que eu estou super bem? Ou será que eu poderia estar melhor? Me responde o que você acha nos comentários. Porque aqui está a chave do que vai virar a sua vida por completo nessa semana, nessas lives. Existe uma diferença impactante, significante. Tá? Quando esses caras falaram que era causa genética, deixa eu anotar aqui para ficar bem gravado. Eles não falaram para mim que toda doença tem uma diferença sutil e extremamente impactante. Que diferença é essa, Barbosa? Eu vou te falar. A diferença é a seguinte. Imagina que isso aqui é um carro, ok? E esse carro que transitava aqui, olha aqui, o que ele fez? Ele está capotado. Consegue ver aí que o meu carrinho capotou? Quem conseguiu ver o carro capotado aí? Tá? Aqui tem uma casa, vai lá, uma casa, um prédio. E esse carro bateu aqui. Ok? Por que isso aqui é importante para você entender quando a gente está falando sobre essas doenças? Porque aqui você tem uma causa física. Então, se essa pessoa, o motorista que estava aqui dentro, se ele sofreu uma lesão, às vezes uma lesão que o impede de caminhar, às vezes ele tem uma lesão em algum membro, né? Se ele sofreu uma lesão que é física, então realmente não tem muito o que fazer numa terapia. O cara precisa dos recursos médicos, daquelas condições todas, e é o que se pode fazer, e ele tem que procurar um médico, e paciência, não há o que fazer. Agora, caso, vamos brincar aqui um pouquinho, tá? Vamos criar um outro cenário aqui. Vamos criar aqui embaixo um outro cenário. Imagina que o Joãozinho aqui tá chegando em casa, ok? Ó, tá brabo o Joãozinho, ok? E o Joãozinho chegando em casa, o que ele viu? Adivinha o que o Joãozinho viu? Ele viu um senhor aqui
feliz, bem feliz, tá? E no quarto dele, ele viu a mulher dele numa posição que eu não vou comentar, tá? Muito feliz também ela estava, inclusive, né? E os dois, love, 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 muito amor aqui, muito tesão, muita emoção. Mas, para aí, só um pouquinho. O que vai acontecer com o Joãozinho aqui, gente? Aqui nós vamos ter uma causa emocional. Percebe? Por que nós vamos ter uma causa emocional, Paulo? Nossa, ele pode pegar uma arma e dar um tiro no cara, isso é físico. Pelo seguinte, meus queridos, porque a maneira com que o Joãozinho vai interpretar o que está acontecendo aqui vai mudar a saúde, o destino e a vida do Joãozinho. Se o Joãozinho olhar para essa cena e disser assim, vá com Deus, graças a Deus, agora me livrei dessa mala, não vai me incomodar mais, né? Fica com ela, e virar as costas e sair sem peso, o Joãozinho não vai ter nenhum trauma. Ele vai levar isso com riso. Vai conhecer talvez uma pessoa até melhor. Se esse homem olhar para essa cena e isso aqui tiver 3 características, agora presta atenção em mim aqui, porque essas 3 características elas precisam acontecer ao mesmo tempo. E somente quando elas acontecem é que você vai ter o trauma. Então, o primeiro ponto importante para algo gerar um trauma, e o trauma ele vai criar uma situação no teu corpo que vai dar origem à doença. Pegou? Hashtag saquei. Já vou repetir, calma lá. Então, precisa, para que uma emoção, que um sentir de algo se transforme num trauma, isso precisa ser completamente inesperado. Por isso que eu fiz a brincadeira pegando o marido, pegando a mulher, traindo ele. Precisa ser completamente inesperado. O cara abriu a porta e deu de cara com a mulher traindo ele. Tá? O segundo ponto, isso precisa ser vivido de uma forma dramática. O que é viver de uma forma dramática? É quando não há dentro da tua mente, do teu cérebro, do teu corpo, da tua memória, consciente ou inconsciente, um recurso para lidar com isso. É quando algo te impacta de tal maneira que não há em você uma saída. Então, quando eu falo de dramático, eu estou falando de algo para o qual você se sente sem saída. Como se sua vida toda desmoronasse a seus pés e como se tudo que você lutou, tudo que construiu, se acabasse ali. Isso é dramático. E o terceiro ponto, tão importante, quando você vive isso de uma forma solitária, completamente só, numa solidão extrema. E aí eu sei que alguns de vocês vão pensar assim, entendi, quer dizer que se algo acontece e eu tô sozinho, então pode virar um trauma. Não, meu amor, olha aqui para mim, não é isso que eu estou dizendo. A solidão, lembra que eu estou falando que tudo aqui depende de como eu estou lendo a cena e que eu vou ler isso com base lá na cultura. Lembra quando eu falei das baratas? Exato. Então, viver algo em solidão significa você não conseguir recursos em si para compartilhar a sua dor, o seu sofrimento. É como se você visse algo tão bárbaro que mesmo que você falasse 10 línguas, você não consiga traduzir em palavras. E aí vem o Dr. Carlos, que nos deu o curso DMC, que nos brindou com uma forma inovadora de reunir várias técnicas, e ele nos dá um quarto aspecto, do qual nós, como hipnoterapeutas, já conhecíamos, que é o quarto aspecto. Isso precisa ser vivido no seu subconsciente. Isso precisa causar um impacto não na sua mente, que está aqui raciocinando, pensando, encontrando histórias para explicar a sua vida, mas isso vivido no seu subconsciente, no mais profundo da sua mente. Entendeu? Porque o que aquela equipe médica não contou para mim naquela noite,
o que eles talvez ainda não tinham informação para mudar a minha vida, foi um pequeno capítulo que aconteceu na minha história alguns anos antes e que talvez eles também nem soubessem. É que a minha história, que agora tem 20 anos, não começou em 2001. A minha história, na verdade, começa em 1990. A história da minha diabetes. Então, por isso que eu falei antes para vocês, pessoal que estava falando de diabetes, estou falando de diabetes e estou falando, tá? E vou botar aqui ainda, ó, no meu caso aqui é tipo 1, tá? Então eu estou contando essa história da minha vida sobre o diabetes tipo 1 e estou dizendo para vocês que eu não estaria com um pâncreas. O meu pâncreas não estaria a 0,04 hoje se naquele momento, quando na primeira vez o meu pâncreas falhou, quando ele deu um sinal, ele disse para mim assim: "Ei, Barbosa, algo está errado aqui. Eu preciso de ajuda. Você não... Sabe, essa coisa que você está sufocando, empurrando cada vez mais fundo na gaveta, eu não aguento mais, por favor, me ajuda." Mas não. Eu nunca fui educado na família, na igreja, na escola, em nenhum lugar eu fui educado a respeitar as minhas emoções, a aprender a me comunicar com o meu próprio corpo e compreender o que o meu corpo quer dizer quando ele traz uma enxaqueca, quando ele traz uma dor muscular, né? Vocês aí que estão em casa com dor do lado direito, dor do lado esquerdo, suas véias, levanta da cadeira, suas véias, estão tudo cheio de dor, né? Dor nas costas, deixa eu contar para vocês. Isso não é velhice, meu amor. Você não tá véia, meu amor. Teu corpício, esse corpício aí, tá querendo dizer para você que tem alguma coisa que não tá legal. Quer ver uma coisa? Vamos fazer uma brincadeira aqui nos comentários agora, para ver se vocês estão com um cara lunático, maluco, né? Ou se vocês estão falando com alguém que realmente pode trazer algo para vocês essa semana, durante essas próximas lives, que vocês não sabiam que existia. Então fala para mim aí. Olha aqui, vou me abaixar para falar contigo no teu zóio. Vai nos comentários e escreve para mim. Todos vocês que estão com dor muscular do lado esquerdo do corpo. Vou repetir, por favor, todos vocês que estão assistindo. Se você tem uma dor muscular do lado esquerdo do corpo, pode ser um braço, uma perna, pode ser o ombro, o cotovelo, né? Todos que têm dor muscular, ai, tem uma dor, ai, minha perna, ai, meu joelho, todos vocês, por favor, coloquem para mim ali. Deixa eu erguer um pouco esse telefone aqui enquanto vocês estão respondendo. Eu quero ver as respostas de vocês. Por favor, escreve aí você também. Isso, vai escrevendo aí. Colocou? Escreveu? Pode escrever o que é. Pode escrever. Escreve onde que é. Pode escrever. Dor muscular do lado esquerdo, tá? Vai escrevendo você que não terminou ainda. Eu já vou começar a contar o milagre para não enrolar essa live, porque a gente já vai terminar. Todos vocês que têm dor muscular do lado esquerdo do corpo, e que escreveram nos comentários, que não tem vergonha. Ai, eu não vou me mostrar porque Deus vai descobrir. Então, assim, meu amorzinho, agora responde só sim ou não, tá? Vai no comentáriozinho ali e bota sim ou não. Ó, se o Paulo errar, bota lá, Paulo bobão. Se o Paulo acertar, bota assim, Paulo bruxo, demônio. Eu pergunto para você que está com uma dor muscular do lado esquerdo. Você tem algum tipo de dificuldade no seu relacionamento? Tá difícil para você permanecer nessa relação? Tá complicado? Tá conturbado? Como é que tá a situação aí, hein? O amor não tá tão amor assim? Escreve para mim nos comentários, sim ou não? Bota aí Paulo bobão ou Paulo bruxo. Me fala, o que tá acontecendo no teu casamento? Ai, não é casamento, é namoro. Tá bom, põe lá o que tá acontecendo no teu namoro. Aí eu não consigo ninguém, meu Deus, eu não consigo um homem que me queira levar a sério. Tá bom, põe lá então, porque você tá tão ferrada quanto aquela que tá casada há 12 anos. E quando ela chega em casa, quando terminar essa live, ela vai olhar pro lado, o marido tá bêbado no sofá, dormindo. E ela vai dar graças a Deus, porque ele não vai bater nela, não vai brigar com ela essa noite.
Então, se você tem dificuldade nos relacionamentos, coloca aí. E agora, então me acompanhe. O primeiro ponto, eu te perguntei se você tinha uma dor muscular do lado esquerdo. Então eu te perguntei se você tem alguma dificuldade no seu relacionamento. E agora eu vou te fazer uma última pergunta. Como foi difícil para você se relacionar com a sua mãe durante a sua infância? Ai, é minha melhor amiga! Ai, a gente vai pra balada junto. É? Olha, vocês que me acompanham há muitos anos já sabem, né? Eu canso de dizer que mãe não é amiga. Você precisa de uma figura materna que te acolha, que te dê força interior para a vida. Mas que te dê, sobretudo, um norte, orientação. Final de semana, 2 semanas atrás, o Dr. Carlos fez a mesma fala que eu costumo fazer nas lives, só que ele falou algo que eu achei interessante, que eu nunca tinha falado. Ele disse assim, porque amigo é aquele parceiro para fazer merda junto. Amigo é aquele que diz assim, porra, fizemos merda junto, mas vai ficar tudo bem, tá tudo certo. Que tipo de mãe é a mãe melhor amiga? Que tipo de orientação, de força interior, de norte para a vida uma pessoa que tem uma mãe melhor amiga tem? Então não se trata da tua relação com a mamãe agora, mas a tua relação com a mamãe quando você era pequenininho. Então me conta o que foi que aconteceu. Entendeu? Então vamos fazer um ping-pong? Pum, pum, pum. Olha lá. Dor no lado esquerdo do corpo. Dor muscular, tá? Problema de relacionamento. Opa! E agora eu tenho dificuldade de relacionamento com a mãe. Paulo bruxo! Paulo é bruxo! Como ele sabe? Ele tá vendo aqui em casa? Tem uma câmera aqui do Big Brother? Eu vou te falar. Meu amor, o que nunca ensinaram para você, nem para mim, foi que existem programações. Nós somos como computadores programados, tá? Para quem é dos antigos aí, sabe que tinha aqueles computadorzão velho, antigo, que tinha uma programação aqui. Isso aqui é para ser um computador, tá? E esse computador é o teu cérebro, é a tua mente. E o que as pessoas não contaram para você é que ele vai determinar sua vida para alegria, para tristeza, para você ser rico, para você ser pobre, para você ter saúde ou não ter. O esforço que você faz para ser feliz é o mesmo que uma pessoa faz para ser depressivo. O esforço que uma pessoa faz para ter uma crise de ansiedade, de fibromialgia, é o mesmo esforço que uma pessoa faz para ser feliz. O que muda é como o nosso cérebro está programado. E aonde que teu cérebro foi programado? Bom, no meu caso, voltando ao Paulo Barbosa, em 1990, eu passei por uma pequena situação, onde meu papai morreu. Meu papai morreu. E em 1990, aquilo foi inesperado para mim, completamente inesperado. Meu pai foi dormir numa segunda-feira à noite, acordou na terça de manhã, acordou não, porque ele não conseguiu dormir a noite inteira, mas quando eu acordei na terça de manhã, a minha mãe disse, tu precisa levar teu pai para o hospital. Eu tinha 11 anos. Não vai dar para ver aí porque está estranho aqui, mas 11 anos eu tinha. Então, eu levei meu pai para o hospital e no caminho meu pai teve paradas cardíacas. O que aconteceu comigo? Aconteceu comigo que eu não estava preparado para aquilo e o trauma foi extremamente severo. Logo, o que nós temos? Só para entender, aqui ficou minha mãe, tá? Aqui ficou minha mãe, com um bebê no colo, de menos de 1 ano, com a minha irmã, para criar. Aqui estávamos nós, diante do caixão do papai. Esse foi o momento que deu start à minha diabetes. Aí você vai dizer, nossa, então é isso. É um pouco mais complexo, porque na verdade eu sei que
se eu voltar na minha linha da vida, quando eu tinha 3 anos, aconteceu um outro trauma que não me tornou doente, mas criou em mim aquelas 3 características. E aí o que acontece? Ao longo da minha vida, toda vez que aquelas emoções se repetem, é como se eu tivesse um copo de água e cada vez que eu passo por uma situação semelhante, o meu copo vai enchendo, o meu copinho vai enchendo. E o problema foi que o copo já estava cheio em 1990, quando meu pai morreu, e aí o meu copo derramou. Foi quando eu ativei dentro do meu organismo a doença. Eu tenho uma teoria que não pode ser comprovada cientificamente, que nenhum médico, nenhum livro me disse isso. Mas de tanto atender pessoas, eu desenvolvi uma teoria. E a minha teoria diz que entre 5 a 10 anos depois que você viver um trauma severo, a doença surge no corpo. Essa é minha teoria, vocês que me conhecem há anos, que me acompanham há anos, sabem que eu defendo essa ideia, embora ela não é científica, eu não posso comprová-la ainda. Mas olha que interessante, nós estamos em julho de 1990. Quando que eu caio no hospital e passo mal? Em 2001. Tá? 2000 para 2001. 10 anos. Pensem a respeito. Aqui está o evento que o meu copo derramou e que eu fui tomado por toda essa dor. A minha pergunta para vocês é: se nós temos todo esse conhecimento, se temos esse entendimento, se sabemos que a história da nossa vida é um copinho que vai enchendo, precisava eu chegar em 2021 com um pâncreas a 0,04 de capacidade de produção de insulina? Sério, precisava um adulto, um ser humano, deixar o seu próprio órgão morrer por falta de informação? Eu não sei se o meu pâncreas em algum momento vai voltar à vida, se ele vai conseguir voltar a produzir insulina. É realmente muito difícil. Eu estou tentando. Vou fazer minha parte. Mas vou dizer para vocês uma coisa. Ainda que o meu pâncreas não volte a produzir insulina, né, no alto dos meus 41 anos, eu tenho uma certeza hoje, que é: eu parei de adoecer. Chega de adoecer minha mente, meu corpo, minha vida. De ter uma vida pela metade, uma vida limitada, chega para mim. Eu não quero isso. E graças a Deus eu fui em busca de aprender de pessoas como as pessoas que vocês vão ver ao vivo a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, para quem não gosta de aula, amanhã não tem aulinha, tá? Amanhã é só conversa, história real, pessoas reais, acontecimentos reais, para que você possa entender, para que você possa pegar, opa, hashtag saquei, entendi o que está acontecendo na minha vida. Eu fiz no teu coração. Tchau, tchau, valeu, pessoal. Vamos botar uma musiquinha aqui enquanto a gente encerra. Vamos lá, vamos botar uma musiquinha.